Você se lembra da ilusão que ocorre no Elsword, onde você tinha a impressão de que seu personagem e suas habilidades estavam voltadas para o oponente, quando grande parte das vezes elas estavam voltadas para você? Então, para entender melhor o conteúdo, primeiramente, caso você não tenha visto, recomendo que veja o vídeo Ilusão no Elsword. Ele fala sobre como as animações do jogo são feitas para mostrar os detalhes para a câmera, ao mesmo tempo que deixa a impressão de que elas estão apontando para a direção do oponente. O link estará na descrição do vídeo. A alteração da Burst Grenade da Tempest Buster faz com que a skill, que originalmente limpava mapas muito bem verticalmente, se torne uma skill para limpar mapas horizontalmente. Nela, a TB lança granadas à frente e então faz um corte horizontal com um laser que explode essas granadas. Um fato bastante positivo para a skill é que as granadas não são a única fonte de dano. O laser também machuca quem lhe acertar, o que tornaria ele incrível para ser usado em mapas curvos. No entanto, a animação da habilidade corta um pouco desse potencial. Mas antes de poder falar da skill em si, precisamos entender como são pensados os mapas do jogo. Podemos dizer que os jogos têm três formas de visão e movimento: 2D, 2.5D e 3D. A forma 2D é a mais simples das três. Nela, tanto você quanto a câmera podem se mover apenas horizontal e verticalmente. Assim sendo, você só pode ver o mapa de um dos lados, e por isso ele não precisa ser tão detalhado, mas somente na parte que você está vendo. Afinal, se o jogador não pode ver, não tem por que estar lá. A forma 3D, diferentemente, apresenta muito mais liberdade tanto de movimento quanto de câmera. Nela, você se movimenta livremente para qualquer direção, esquerda, direita, cima, baixo, frente ou trás, e a câmera está sob seu controle muitas vezes, permitindo que você veja a mesma cena de vários ângulos diferentes, resultando num trabalho maior nos detalhes do jogo. A forma 2.5D, a qual o Elsword utiliza, é um meio termo entre os dois. Nesse modo, os mapas, gráficos e animações são feitos em 3D, fazendo curvas que não seriam possíveis no 2D, mas ainda assim essa movimentação não é livre, lhe dando somente a movimentação horizontal e verticalmente do personagem. Um bom exemplo disso é a montanha-russa. Quando você está na montanha-russa, o carro só irá seguir um trilho, mas ele pode fazer curvas, trazendo uma melhor experiência para quem está dentro. Isso faz com que o jogo seja mais dinâmico, dando uma impressão de ser de forma 3D para quem está jogando. Agora que entendemos isso, vamos à diferença entre a visão do personagem e a visão da câmera. A visão do personagem mostra a visão com seu personagem como referencial. É como se você estivesse no meio de uma estrada reta e olhasse para frente. A visão da câmera é a visão que nós, jogadores, vemos na tela do computador. Ela mostra o caminho de lado, como se você estivesse fora da estrada, ao lado, olhando a mesma e vendo o seu caminho. O jogo 2D utiliza uma visão de câmera que é diferente da visão do personagem, mas ainda assim trabalha com as duas para que haja uma harmonia. E qual é a harmonia entre os dois tipos de visões? Com a Ilusão no Elsword, percebemos que o jogo está feito para que tenhamos uma satisfação de jogar numa câmera à vista de um ângulo diferente da visão do personagem, e essa satisfação se trata de ver seus personagens jogando de lado, mas ainda assim ter uma oportunidade de ver muitos detalhes da partida. Assim, o jogo utiliza uma troca muito rápida e variada das posições onde que o seu personagem está virado totalmente para o oponente, e posições que ele esteja virado poucos ângulos em direção à nossa visão para que tenhamos mais acesso aos detalhes. Essa harmonia entre as visões, que faz com que você tenha uma luta de lado onde você possa ver os detalhes. Isso explica o porquê de MP Storm estar virado em nossa direção e não para o oponente, assim como explicará futuramente o motivo do ângulo da Force de Burst Grenade ser daquela forma. Com isso, o jogo pode trabalhar de qualquer forma, exceto a que vá quebrar a harmonia. Mas qual é o caso em que a harmonia é quebrada e você perde a satisfação dos detalhes? Quando o jogo junta a visão da câmera com a visão do personagem. Por isso, você nunca verá seu personagem chegando até você, então a câmera estará girando em momentos que seu personagem chegaria até você, impedindo que as duas visões se combinem. Nisso entra a regra: nunca trabalhe na área atrás da visão da câmera. Esse é o seu limite, pois quando você trabalha atrás da câmera e faz com que o personagem chegue até o jogador, você estará combinando as visões e o jogador poderá notar que o personagem não está totalmente virado para o oponente, mas virado poucos ângulos para o lado, assim, quebrando a harmonia e tendo uma experiência nada agradável. É por isso que é muito mais comum e agradável aos olhos ter um mapa que se curva na direção contrária da câmera. Desse modo, você pode ver o que virá depois da curva sem problema algum, como nos últimos estágios do laboratório dos Deviants e no próprio chefe do laboratório. Assim, toda área que a visão da câmera não está vendo perde seus detalhes, ou não tem nada. Por isso, o lado de trás da visão da câmera não é trabalhado. Caso você queira notar mais sobre essas situações, os vídeos do projeto Explorando Mapas mostram as perdas em certas áreas. Você também pode ver isso em prática ao ligar a câmera dinâmica e usar uma habilidade nos mapas. A câmera dinâmica vai mostrar um ângulo diferente do normal, permitindo que você veja melhor a perda de detalhes ou o espaço vazio.
Outra coisa interessante para se fazer na análise de jogos 2D e 2.5D é separar a área do jogo em 3 partes, o plano de fundo e a área principal, que são o que a visão da câmera mostra, e por último, o terceiro plano. Para entender melhor esses planos, precisamos imaginar o jogo sendo visto de cima. Dessa perspectiva, podemos separar em 3 pontos. A parte pela qual você se move no mapa é a área principal. Nela é onde tudo no jogo vai acontecer. Os seus movimentos dos monstros estão restritos a esse plano, e a única coisa que consegue sair dele são skills que não seguem curvas ou com área circular. Essa área principal pode ser expandida visualmente para que seu design gráfico seja mais agradável ao jogador, mas ainda assim permanecendo com a sua restrição de posição. O plano de fundo é toda a área atrás da área principal. Ela se consiste na parte visual das áreas, que é onde os cenários e ambientes são colocados em foco. Em apenas raras ocasiões, alguns chefes terão relação com o plano de fundo, como o chefe do Berço das Chamas Escarlates, por exemplo. Ela pode variar dependendo da posição da área principal que você está, permitindo que ela também tenha outras áreas de acesso em si, melhor dizendo, plataformas, onde o jogo lhe permite acesso de diferentes formas. O terceiro plano se inicia no fim da área principal, e ele se trata de toda a área que a visão da câmera não vê. Para que o conteúdo não fique extenso e cansativo, separaremos em 2. Então no próximo vídeo você verá detalhadamente como a força de Burst Grenade interage com o que falamos hoje. Espero que vocês tenham gostado. Jesus vos abençoe.